Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos amados. Gostaria de ler Mateus capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amados, nós cremos que Deus existe. E esta é a convicção que nos une a todos em adoração e em louvor a Deus. Hebreus 11:6 está escrito: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então Deus existe. Talvez você jamais tivesse dúvidas a esse respeito da existência de Deus. Talvez você já tenha passado pelas suas crises. Amados, mas a pergunta mais importante que temos que responder é esta: que implicações a existência de Deus tem em minha vida? Que implicações a existência de Deus tem dos meus relacionamentos, no meu dia a dia? Que Deus existe, todos nós já assumimos, mas qual é a sua relevância? Qual é o seu impacto da existência de Deus em nossas vidas? Isso de algum modo me afeta ou eu sigo vivendo como se Deus não existisse? Os teólogos fazem distinção entre ateísmo teórico e ateísmo prático. O que é o ateísmo teórico? É quando uma pessoa diz Deus não existe. Agora, e o ateísmo prático? Quando alguém diz Deus existe, mas vive a sua vida como ele não existisse. Se Deus existe, é importante, urgente que eu compreenda, conheça e entenda a realidade da sua participação, da sua atuação na minha vida, na minha história, na minha família, no meu lar, o agir de Deus diariamente. E também no mundo em que eu estou inserido, vivendo, como eu tenho sido sal da terra e luz do mundo. Se Deus existe, eu quero ir a fundo à realidade dessa existência, conhecer a Deus de todo o meu coração. Amados, é uma experiência que eu tive na minha adolescência, quando eu aceitei a Cristo como Salvador e Senhor. Eu comecei a devorar a Bíblia. Amava estar na igreja com os irmãos. Eu levantava às 5 horas para estudar a Bíblia na ABU, Aliança Bíblica Universitária, e depois eu ir para o trabalho, acampamentos, evangelização. Eu queria conhecer e Deus começou a agir de uma maneira poderosa na minha existência, me transformando a cada dia na imagem e semelhança de Jesus Cristo. Agora, se Deus existe, tudo mais é secundário. A teologia diz Deus único, ser necessário. Tudo mais é contingente. Amados, nós cristãos nessa situação, nós somos privilegiados. Eu quero me relacionar com Deus porque Ele também busca esse relacionamento comigo na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Como diz lá em João 1,14, e o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
Amados, sabemos também que todas as religiões partem do princípio que Deus existe. Contudo, a maioria está buscando um caminho para chegar até Deus. Nós cristãos cremos que Deus existe, que veio até a nós na pessoa de Jesus Cristo e propôs um caminho de relacionamento, de intimidade com Ele em amor. Como diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você sinceramente deseja e busca um relacionamento de intimidade e de amor com Deus? Há uma promessa no Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, ao quais Ele dará a conhecer a sua aliança, o seu pacto. Nós conhecemos a Deus pela sua palavra. Diz Jesus, examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. João 5, 39. Então a palavra de Deus me ensina. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é útil para o ensino, para a correção, para a exortação, para o consolo. Mas também a palavra de Deus me ensina sobre o caráter de Deus, sobre a vontade de Deus sobre a minha vida, sobre os valores do reino de Deus. Como a palavra de Deus é preciosa. Então nós vamos conhecer a Deus através da sua palavra. E nós não podemos desassociar palavra da oração. Oração é conversar com Deus. Então, a palavra de Deus e a oração. A oração é uma das marcas daqueles que querem ter um relacionamento com Deus. A oração é de fundamental importância para aqueles que anseiam um relacionamento com Deus. Diz assim um salmo, assim como as corças anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Na oração nós falamos com Deus, derramamos a nossa alma na sua presença. Na oração o Espírito Santo nos capacita para que nós possamos entender e ouvir o que Deus tem para nós. Amados, nós somos privilegiados em Deus, não apenas porque nos deu a sua palavra, mas também pelo fato de nos emprestarmos os seus ouvidos, como diz Dietrich Bonhoeffer, Deus emprestou também os seus ouvidos. Que verdade preciosa! Deus ouve as nossas orações. E a oração na Bíblia tem um lugar primordial. Esteja sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de você por estar unidos com Ele em Cristo Jesus. Está em 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. Jesus disse que temos o dever de orar sem esmorecer, lá em Lucas 18, 1. E Jesus orava sempre, que nem os seus discípulos podiam o acompanhar em oração, sobretudo nos momentos mais difíceis. As orações de Jesus eram intensas e maravilhosas, que revelava uma intimidade profunda com o Pai. Os seus discípulos, vendo isso, um dia pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Isso está registrado em Lucas 11, de 1 a 15. E também em Mateus, do Sermão do Monte, capítulo 6, versículos 5 a 15. Então, a oração que Jesus ensinou não pode ser recebida por nós como orientação sobre o que orar. Porque Jesus não disse, vocês orarão isto ou isso, mas vocês orarão assim. Não é sobre o que orar que Jesus ensinou, mas sobre o que orar. Mas sobre como orar que Jesus ensinou. Vocês orarão assim, mas também vocês orarão como orar. Então a oração do Pai Nosso não foi repetida em nenhum ponto da Bíblia. Jesus, que fez tantas orações, nunca a repetiu.
A igreja iniciante, que orou muitas vezes, e temos registro dessas orações no livro de Atos dos Apóstolos, jamais repetiu esta oração. O apóstolo Paulo, que orava pelas igrejas constantemente, não repetiu essa oração. O que tudo indica é que todos entenderam o que se tratava. Essa oração que Jesus ensinou. Não é o que você tem que orar. Não é o modelo de palavras, mas é o modelo do coração. Como vocês têm que orar. Não é o que dizer, amados, mas como nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Não são as nossas palavras, mas sim a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor falou a um povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Não é repetição, mas é abrir o coração, a alma. Então, os seus ensinamentos não passam de regras, muitas vezes regras de homens. Você ora ali, ora acolá, ora assim. Não. Como nós devemos orar, Jesus começou a ensinar os seus discípulos. Mas quando nós entendemos que essa oração é mais um como do que um que, é mais sobre quem eu sou do que aquilo que eu digo, daquilo que eu peço, é mais sobre a qualidade do meu relacionamento com Deus do que a precisão das minhas palavras. São lições maravilhosas. Salta os nossos olhos. Não é sobre o que orar, mas sobre como orar. Que Deus nos capacite, que Deus nos ajude pelo Espírito Santo como realmente devemos orar. Como orar. E aí Jesus passou a ensinar aos seus discípulos como eles deveriam orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que Deus nos abençoe e nos ajude no nome de Jesus. Amém, amém.